Não sei se você consegue me ouvir, mas eu consigo ouvir você. Eu posso ouvir você. Eu posso ouvir você. E quote, felizmente, eles estavam longe o suficiente para aproveitar a passagem terrestre com segurança. Agora, se você acha isso impressionante, espere para ver o que essa passagem terrestre preparou. A Praia dos Negros está prestes a se dividir ao meio. Assim que as rochas se estabilizaram, nosso cinegrafista se aproximou para ver melhor. Ele e os outros pareciam crianças comparados à pilha de escombros. Lembre-se de que o monte de pedras e escombros não estava ali há 6 minutos. Vamos voltar e ver como aquela pilha se formou na base do penhasco. Veja como o solo incha à medida que mais pedras descem do penhasco. Parece quase um balão gigante inflando sob a areia. É incrível pensar o quão limitada a paisagem mudou em menos de 6 minutos. Geólogos locais disseram que a área já havia sofrido um deslizamento de terra semelhante antes deste ponto. Vários dias de chuva intensa saturaram o penhasco e adicionaram peso. Uma pedra que caiu desencadeou um efeito que dominou até que o penhasco recuperou o equilíbrio. Felizmente, ninguém ficou ferido e todos puderam retornar para aproveitar o dia na praia. Com roupa ou sem roupa. Just aproveitar o dia na praia. Agosto de 2013 foi um período catastrófico para grande parte do norte da Índia. A temporada de monções chegou com fúria, causando deslizamentos de terra graduais, mortais e repentinos. No Himalaya Shaw Brothers e em outras regiões montanhosas, a capital da Himalaya, Shaw Brothers, foi uma das áreas mais afetadas. A mãe natureza manteve toda a população sitiada por vários dias. Aqueles que moravam na periferia foram os mais afetados. Em 15 de agosto, um homem de uma das pequenas cidades fora da cidade viu como um deslizamento de terra engoliu sua casa. A única coisa que ele e sua família puderam fazer foi ficar de pé, aterrorizados, esperando que todos que estavam lá dentro saíssem na hora marcada. As autoridades de Shimla disseram que o deslizamento de terra ocorreu perto do matadouro da cidade. Nosso cinegrafista Raju viu os primeiros sinais e alertou todos que estavam por perto. Graças a ele, dezenas de pessoas fugiram do local e sobreviveram para contar a história. Infelizmente, uma pessoa não conseguiu sair a tempo e ficou soterrada sob os escombros. No total, entre 5 e 6 casas desabaram durante o deslizamento de terra. O pior de tudo é que entre 20 e 25 casas estavam à beira do colapso. Para sua segurança, todos foram evacuados e foram ficar com amigos e familiares. Não está claro se eles voltaram, e não sabemos o que aconteceu com aqueles que perderam suas casas na mudança. Para piorar a situação, 15 de agosto é o dia da independência na Índia. Era para ser um dia de orgulho e celebração. Por outro lado, rapidamente se transformou em um show de horrores. O Parque Shaoxing é um lugar popular em Taiwan para quem visita a cidade de Yilong. Por muito tempo, o terreno foi uma base militar protegida e um gigantesco depósito de lixo. Ao longo dos anos, Taiwan percebeu que a área precisava de uma mudança sustentável. Então, eles limparam tudo e abriram o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Marinha. Pouco tempo depois, o parque foi inaugurado, onde os visitantes podem se maravilhar com o oceano e caminhar por vários caminhos pavimentados. Basta ter cuidado com a paisagem ao redor, já que a areia é propensa a deslizamentos repentinos, especialmente após fortes tempestades. Esses turistas aprenderam essa lição da pior maneira em 3 de junho de 24, quando a face da fogueira de Shaoxing quase consumiu seus carros.
De acordo com o Corpo de Bombeiros local, o deslizamento de terra danificou 9 veículos, alguns mais do que outros. Felizmente, todos ficaram feridos, e apenas 2 pessoas ficaram feridas. Infelizmente, o deslizamento de terra bloqueou ambas as direções de uma rota principal que conecta Yilong com a nova cidade de Taipei. E aqueles que ficaram presos em ambos os lados tiveram que esperar a chegada das equipes de limpeza para remover os escombros. Após este deslizamento de terra, as autoridades taiwanesas admitiram ter conduzido perto de estradas de montanha, já que fortes chuvas continuaram a sacudir a ilha. Nunca se sabe quando ou onde um desses deslizamentos de terra pode ocorrer. Patroni é uma pequena cidade no distrito de Kishar, no norte da Índia. É uma das regiões mais montanhosas, onde casas e estradas são construídas à sombra de enormes penhascos. A região também é extremamente úmida, o que significa que deslizamentos de terra podem ocorrer a qualquer momento. Essas estradas sinuosas nas montanhas nunca tiveram uma oportunidade. Em 30 de junho de 2024, os moradores de Patroni detectaram sinais de um deslizamento de terra iminente. Ocorreu em Kishwar Badar, uma das poucas rotas que levam de e para a cidade. Os corajosos o suficiente se reuniram perto da zona de perigo e registraram a explosão da montanha. Novo trabalho. Lugares como Patroni estão acostumados com trechos de terra que bloqueiam suas estradas. É por isso que muitos têm equipamentos pesados à mão, como a escavadeira que você vê neste vídeo. Pelo que podemos deduzir, o deslizamento também derrubou uma torre de comunicação e alguns ativos elétricos. Você pode ver os fios elétricos tremendo quando o cinegrafista olha em direção ao penhasco. Especialistas locais em Kilma interpretaram essa iguaria da Terra como um alerta precoce do que poderia acontecer. A estação das monções estava prestes a trazer fortes tempestades para a área. Seria garantido que inundações repentinas ocorreriam em terras mais graduais como esta. Jikanjina é uma pequena divisão no nível do condado na província de Shanxi. É o lar de cerca de 240 mil pessoas, incluindo um motorista de caminhão com a maior pegada de carbono que você já viu. Era 8 de setembro de 2024, quando câmeras de rua estavam gravando perto de uma curva em Jikan, enquanto um pequeno pedaço de terra estava em andamento.
Foi então que esse motorista de caminhão passou e se viu do lado errado da fúria da mãe natureza. Veja como a montanha incha quando o carro branco passa em direção à rua, no momento em que nosso caminhão se aproxima da curva. O caminhão vira facilmente, fazendo com que sua carga se espalhe por toda a estrada. Agora, as autoridades locais tinham dois grandes desastres para limpar. Disseram que o motorista do caminhão saiu da cabine e não ficou ferido durante o acidente. Não está claro se ele estava tentando evitar o deslizamento de terra ou se simplesmente não o viu, de acordo com as imagens das câmeras de segurança e o impacto posterior do acidente. Parece que a curva da estrada é suficientemente pronunciada para que não se veja o que há do outro lado. Provavelmente é por isso que Dicangina tem uma câmera lá, caso coisas malucas como essa aconteçam. O 267.327.4.000. A 265 é ocupada 24 horas por dia, com 58 cruzamentos. 15 cruzamentos. As pessoas estão áreas de serviço entrando e saindo da estrada. Então a notícia de um deslizamento de terra catastrófico na rodovia se espalhou rapidamente por toda a ilha. 25 de abril de 2010 foi o dia em que uma montanha perto do distrito de Sia de Taiwan caiu, causando a dispersão de 210 mil metros cúbicos de pedras e detritos ao longo da estrada. Segundo relatos, o deslizamento de terra atingiu uma parte da rodovia 3 do tamanho de um estádio de futebol. As fotos das áreas da cena ajudaram a colocar tudo em perspectiva. Quase parece que a estrada passa por um túnel. Mas os construtores esqueceram de cortar as aberturas em ambos os lados. Infelizmente, 4 carros ficaram soterrados quando o deslizamento de terra aconteceu de repente e seus motoristas nunca mais saíram. Um homem mal conseguiu evitar o deslizamento de terra quando fez uma curva abrupta no último segundo. Ele foi o primeiro a relatar o incidente, que logo foi coberto pela mídia e pelos socorristas. A pergunta na mente de todos era: como isso pôde acontecer? Os primeiros relatos presumiram que a chuva forte havia enfraquecido a montanha, o que é típico na maioria dos tamanhos de terra. No entanto, isso foi diferente. Taiwan não registrou chuva ou terremotos em uma semana acontecendo. Descobriu-se que a integridade estrutural poderia ter sido a culpada. Uma investigação de campo. Uma construção deficiente permitiu que a chuva se infiltrasse nas camadas mais baixas, o que causou a erosão das âncoras rochosas ao longo do tempo. A carga finalmente ficou muito pesada e tudo desabou. Além das chuvas torrenciais e das práticas de mineração de baixa qualidade, terremotos são outro gatilho comum para deslizamentos de terra. A cidade de Yashuan, na província de Sichuan, na China, sabe disso muito bem. É o lar de 1,4 milhão de pessoas que vivem em uma região tectônica ativa. Sob seus pés, as placas euroasiática e indiana estão constantemente enferrujadas. Terremotos e deslizamentos de terra frequentes. Em 5 de setembro de 2022, um terremoto de magnitude 6,8. Os habitantes de uma pequena vila fora da cidade principal ficaram horrorizados ao ver as montanhas desabarem ao seu redor. O que você faz nessa situação?
O terremoto de magnitude 6,8 foi o mais forte que atingiu a região desde 2017. Não poderia ter acontecido em pior hora. A área ainda estava sob restrições rigorosas devido à Covid-19 severa e onda de calor. Todos estavam desidratados, com calor e presos em suas casas. Essas pessoas tiveram a sorte de estar ao ar livre quando o terremoto aconteceu. É improvável que estas aldeias remotas estejam sujeitas às mesmas restrições. Devido à Covid-19 como cidade principal, onde as pessoas eram enterradas, e não consegui sair durante esse terremoto. Das 93 vítimas atribuídas ao terremoto, 20% eram edifícios que desabaram. Enquanto o restante pereceu em um dos 4.000 pedaços de terra destruídos pelo evento. As regiões montanhosas da China são incrivelmente instáveis. Pereceu em um dos 4.000 pedaços de terra que as pessoas continuam construindo casas lá. Em 7 de julho de 2020, um dos deslizamentos de terra ocorreu nos arredores de Jianghu, uma cidade no nível de prefeitura no noroeste da província de Hunan. Após evacuarem suas casas, os moradores se encontraram em um ponto alto para ver como a mãe natureza engoliu tudo o que eles possuíam. Segundo relatos, o deslizamento de terra levou 4 casas. Um elevador, uma escavadeira e um bonde. Mas felizmente não houve vítimas. Isso provavelmente se deve ao fato de que todos eram inteligentes o deslizamento de terra à distância. Ao contrário desses homens de Uttarangat na Índia. Quando ocorreu um deslizamento de terra perto da aldeia de Darula, eles correram em direção ao desastre para registrá-lo de perto e pessoalmente. Se você vai arriscar sua vida por imagens, pelo menos grave horizontalmente, em vez de verticalmente, pelo menos eles tiveram o bom senso de voltar. À medida que o deslizamento de terra se aproximava deles. Sumatra Ocidental é uma grande província na ilha da Indonésia, assim como a maior parte do Sudeste Asiático. É muito propensa a deslizamentos de terra devido aos terremotos frequentes e às chuvas. Em 17 de maio de 2024, os moradores que andavam de motocicleta em uma estrada de montanha reconheceram os sinais iminentes de um deslizamento de terra. As chuvas intensas. Eles pararam e tentaram alertar as pessoas para não passarem por baixo da montanha. Infelizmente, o motorista não entendeu o aviso. Qualquer pequeno atraso ou hesitação, e nosso motorista de caminhão teria virado história. Felizmente ele escapou logo do deslizamento e saiu de uma árvore que havia caído sobre seu caminhão. Os deslizamentos de terra na Indonésia têm flutuado nos últimos anos. Em 2019, foram registrados cerca de 1.500 deslizamentos de terra para 577 em 2020, saltando para mais de 1.300 em 2021 quanto a 2022 e 2023. Deslizamentos de terra anuais não ultrapassaram 650. Esperemos que continuem diminuindo. E neblina misturadas, cobrindo Tamaraciri Pass com um véu mágico, transformando-o sinuoso. Estrada para uma jornada onírica.
Que sorte! O ônibus parou bem na hora, cedendo passagem também. Um deslizamento de terra gigante perto da cidade de Cangra, um lembrete do poder imprevisível da natureza. Um deslizamento de terra na cidade alpina italiana colocou os caminhantes à prova, mas graças a sua raciocínio rápido e reflexos rápidos, todos chegaram em segurança a tempo. Um deslizamento de terra cobriu a estrada. Sul da Califórnia quando Hillary faleceu, mas graças à sua resiliência e resposta rápida, Sky Holyoke transformado. Ray Sky desencadeou um tornado gigante, criando uma exibição que era ao mesmo tempo hipnotizante e fazendo as pessoas se sentirem pequenas diante da natureza. Rochelle, Illinois, viveu um dia inesquecível quando um tornado gigante passou por lá, deixando moradores maravilhados com o poder feroz da natureza. Tão avassalador. Um muro gigante de gelo continua a desmoronar-se sobre o Jokel-Sarlen Blachel, lago no Parque Nacional Vatina-Jokel, servindo como um alerta de estoque sobre os efeitos do clima. Mudar. Pisse. A beleza da natureza está em plena exibição. Águas o Lago Superior quebrando. A costa de Wisconsin, uma lembrança fascinante da magia do inverno. Em uma impressionante exibição de inverno, o Lago Michigan congela. Seu gelo brilhante se estendendo em direção ao horizonte, transformando Chicago em uma cidade gelada. Como uma dançarina no oceano, a baleia emerge majestosamente das águas rasas. Juba eriçada, transformando a superfície do oceano em seu próprio palco majestoso. Uma colaboração impressionante. Baleias jubarte na costa da Noruega foram registradas trabalhando em harmonia. Suas incríveis habilidades de caça. Impressionante, não é? Se você também estiver admirando, deixe o número 1 na seção de comentários. Uma cena hipnotizante aconteceu no oceano. Bay Beach em Kill Devil Hills, enquanto cardumes de salmão corriam em uníssono como se estivessem participando em uma corrida ao longo da costa. Como estrelas que se afastam do oceano, bilhões de criaturas semelhantes a águas vivas pousaram em Miami. Costa francesa, criando um cenário inacreditável. Em Queensland, na Austrália, os turistas foram recebidos com uma saudação calorosa e especial, o momento perfeito. Abrindo caminho para sua jornada de exploração desta linda terra. Foi uma performance de natação muito elegante e tranquila do tartaruga marinha. Que interessante. As tartarugas levam a hibernação para o próximo nível, aconchegando-se confortavelmente sob o solo durante todo o inverno.
longo. Um polvo gigante deslizava suavemente na praia, espremendo-se por um pequeno buraco, demonstrando sua incrível flexibilidade. O fluxo turbulento de detritos vulcânicos varreu o rio seco Robaca, deixando uma poderosa marca na terra. Após a erupção de La Soufrière, imagens de drones revelam ângulos dramáticos. Rubi. Majestade da erupção da Ilha Branca, enquanto densas colunas de cinzas rolam em direção ao céu pintor. Num momento raro e poderoso, um raio rasgou o céu da Guatemala, atingindo em uníssono com o vulcão, iluminando o céu com fogo e energia. Imagens de satélite mostram fluxos de lava vermelha brilhante. Esculpindo profundamente o terreno vulcânico acidentado. Incrivelmente, o vulcão em uma palma emite pulsos de intensidade variável, criando ondas de interferência hipnotizantes no céu. Como uma fonte principal. Um incêndio do núcleo da Terra, o Kilauea, irrompeu, enviando fluxos de lava derretida. 120 pés no céu, matando a noite com fogo. Tudo bem, crianças. Espero que tenham gostado. Uma viagem verdadeiramente inesquecível. Em 12 de fevereiro, os visitantes do Kilauea tiveram a melhor experiência VIP, testemunhando a explosão do vulcão. Retorno espetacular. Porque já faz muito tempo que não tem lava lá, tipo aqui embaixo se você... Lembra da parte que é preta? Tinha árvores lá, mas foi para o sul. À medida que as explosões vulcânicas de La Palma continuavam, as cinzas continuavam a cair, cobrindo a terra. Um lembrete do poder implacável da natureza. Não foi uma erupção vulcânica, mas foi igualmente dramática. Um barco pegou fogo repentinamente em um lago em Oklahoma, lançando colunas de fumaça para o céu. Passageiros de uma balsa em Nova York foram evacuados em segurança após um incêndio. Fora, destacando a importância de se preparar para emergências. O poder da natureza fala. O vídeo captura ondas quebrando no pier de Santa Cruz, servindo como um dramático lembrete do poder em constante mudança do oceano. Meu Deus, uma fase de manuseio incompreensível.
No final de sua migração épica, milhares de caranguejos vermelhos agarram-se firmemente à superfície acidentada penhascos da Ilha Christmas, encerrando uma das jornadas mais espetaculares da natureza. Como flocos de neve, milhares de gansos das neves pousam suavemente em um lago na Pensilvânia com um quadro hipnotizante. Nós um quadro na Pensilvânia, a migração do salmão australiano parece uma obra-prima em movimento que lembra. Nos conta a magia e a precisão absoluta do grande projeto da natureza. Eu não conseguia acreditar no que via. Este momento é realmente incrivelmente de tirar o fôlego. Como um balé no céu, milhares de andorinhas giram graciosamente na Ilha Goose, descendo. Uma imagem encantadora no ar. Um fenômeno espetacular. Milhares de caranguejos-aranha se sobrepõem formando uma pirâmide viva. Combinação espetacular de gelo e luz. As cavernas de gelo de Washington se iluminam com um arco-íris que nos lembra da beleza infinita da natureza e uma criatividade maravilhosa. Um halo brilhante de luz solar envolve o farol brilhante, irradiando uma aura mágica, transformando o céu em uma visão de tirar o fôlego. Um arco-íris duplo espetacular surgiu no céu de Pacifica, faixas brilhantes de cor-de-rosa, refletindo através da névoa do oceano, criando uma visão hipnotizante. Maldon. A magia da natureza apareceu sobre a Baía de São Francisco quando um fotógrafo capturou uma visão de halo de arco-íris. A tranquilidade da manhã em North Houston foi quebrada quando um relâmpago ofuscante riscou o céu, o som reverberante do trovão se espalhando pela cidade, como a batida de um pinheiro distante. Um proprietário em Snyder, Oklahoma, capturou um momento dramático quando um raio atingiu o meu Deus! O raio deixou sua marca no Beller Jade, árvore com uma tocha brilhante. Um relâmpago espetacular rasgou o céu, atingindo uma casa dupla. Arco-íris no noroeste do Texas, criando um encontro raro e poderoso entre as forças da natureza. Felizmente, o cinegrafista conseguiu evitar a visita repentina de um raio na praia. Madeira, Afar. É difícil de acreditar,
Mas quando você olha de perto, você verá uma separação clara entre os dois fluxos de água, como se eles nunca tivessem se misturado. A ponte Buck-Wickerdinal. 39,9. Depois de muitos anos de Despedida, perseverança, finalmente pensei ter ouvido o som de um colapso. Quando falo da China, a primeira coisa que me vem à mente é sua arquitetura única. Funciona. Só de olhar para eles já dá para ficar tonto. A China introduziu uma sistema moderno de implantação de arame farpado, projetado para proteger eficazmente áreas de chave ilegal prevenir. Os verdadeiros artistas não precisam. Tem 6 ou telas para criar. O talento deles não tem limites. Em um cruzeiro, encontrei uma brincadeira entre peixes e no meio do oceano. Tão interessante. O dono deste gato preparou tudo com cuidado, garantindo que cada caminhada ao ar livre seja confortável. Fácil. A costa brilha com uma luz mágica a qualquer hora e em qualquer lugar. Cada onda com mistério e encantamento. Se essa cena te cativou, clique em curtir agora mesmo. É uma onda também. Mas esse gelou. É um tsunami. Grandes blocos de gelo rolam do oceano para a costa como guerreiros de gelo correndo em direção a eles. Este é o segredo para atraindo todos os olhares. Esta visão de cair o queixo certamente mudará a maneira como você Bem, a ferocidade da natureza está além de tudo que você possa imaginar. Não, acho essa cena bem familiar. Este sistema é realmente ótimo. Embora pode ser bem caro de implementar. Mas para curvas ao redor de montanhas, estradas ou áreas com penhascos perigosos, esta é definitivamente uma solução segura e elegante. Sem efeitos especiais, sem vestígios de poluição, apenas puro.
A natureza em sua beleza mais intocada. Esse som é tão relaxante, não é? Melodia pacífica para a alma. Williane. Que tipo de fruta é essa? Se alguém... Se tiver a resposta, por favor nos avise. Você gosta de mel? Não é? Incrível! Deixe um like e eu lhe enviarei um pote de mel. Estou brincando. Agradeça à natureza por este presente maravilhoso e aprecie seu excelente trabalho. Veja como as máquinas agrícolas processam a palha. Um super-herói da fazenda transforma pilhas de palha em algo útil num piscar de olhos. E somente os motoristas realmente entendem o significado de... este momento? Isso é verdade ou apenas uma estranha coincidência da natureza? Os ventos de Santa Ana não apenas tornam o ar quente e seco, mas também alimentam o incêndio em Pacífica e Palisade. O incêndio florestal começou violentamente, destruindo muitas casas e forçando centenas de moradores a evacuar. Urgentemente, este é um lembrete importante para aumentar o fogo. Conscientização sobre prevenção diante de condições climáticas severas. Enquanto você dorme, nossas equipes trabalham a noite toda, enchendo caminhões e tratando estradas. Se possível, limite a direção esta manhã, para garantir a segurança. No dia 6 de janeiro, as ruas de Pasto Columbia, iluminada com uma festa de cores com mais de 25 carros alegóricos soltos no Festival do Carnaval de Negros e Brancos, onde arte e brilhantismo se tornam... Não só isso, o todo... A faixa na rodovia interestadual de Illinois foi fechada para garantir a segurança, causando engarrafamentos como uma festa inesperada que ninguém queria participar. Nossa, sempre tenha cuidado ao dirigir em... raios de inverno. Ninguém quer ser um dançarino relutante em estradas escorregadias. Olhando para aquele buraco, todos pensariam, de jeito nenhum. O chinês com um Toyota Land Cruiser encarou isso como um desafio. Conselho sincero. Nunca tente isso. Nunca tente isso. Esses sapatos estranhos, você pode vê-los no metrô a qualquer hora. Nem efeitos especiais, nem CGI. Este é um efeito especial criado inteiramente pela mãe natureza. 2 tornados apareceram ao mesmo tempo diante dos seus olhos, como se tivessem saído de um...
Se você também ficou impressionado com essa cena, comente o número 1. Quero ver se eles vão se virar. Acho que aquela garota precisa de ajuda. Por favor, ajude. Eu realmente não faria isso. O que eles vão fazer? Ah, de jeito nenhum. Não. Parar. Ok, isso piorou muito rápido. Podemos ir até lá e ajudar? Então, boas notícias. A menina está bem. Tem algumas pessoas andando por aí. Saiu do carro. Uau! Para fazer isso, ele deve ter praticado muito. Ela dieta certamente tornará sua viagem ao redor do mundo mais agradável. Quem não gostaria de ter um nome cantante? Não é um monte de pelos estranhos, é uma aranha. Tão compacta